Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos aqui a grata satisfação de receber o jornalista da Hora do Povo, Leonardo Severo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Zé Luiz. Estou em casa. Leonardo, fala um pouquinho para o nosso telespectador sobre a necessidade, a importância e o que significa democratização da mídia. Vários movimentos sociais organizados em torno do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação estão com a campanha Para Expressar a Liberdade, que fundamentalmente dialoga com a necessidade de nós rompermos com a ditadura atual, onde meia dúzia de grandes conglomerados de comunicação impõem suas verdades a partir de um filtro meramente comercial, ou seja, para atender o interesse dos seus anunciantes, via de regra, grandes corporações transnacionais do sistema financeiro, esses meios de comunicação manipulam a informação e induzem ao conjunto da sociedade a adotar determinados padrões de comportamentos ou análises políticas que convêm a esse pequeno grupo, né, essa pequena elite. Então nós estamos fazendo essa campanha para expressar a liberdade. Eu sou membro do Sindicato de Escritores de São Paulo, sou também membro do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé, no sentido de dialogar com o conjunto da sociedade para que interprete a comunicação como um direito humano, ou seja, como algo de mão dupla, onde ela não apenas pode ser informada, mas ela também pode informar, ou seja, pode haver uma interação, uma inter-relação dialética, onde se rompe com a passividade e o ser humano começa a ser um protagonista de direitos. Quer dizer, não apenas pegar aquilo que a televisão entende que é o certo, mas sim pegar a informação, começar a trabalhar no seu interior, nos seus grupos, o que a pessoa entende e começar a discutir. É fundamentalmente isso, porque o que nós temos hoje, no caso de São Paulo, eu sou gaúcho, vivo em São Paulo há 20 anos. Um ser humano normal gasta 4 horas em média se deslocando da sua casa até o trabalho, da casa... Isso faz com que ele muitas vezes chegue em casa e vá receber passivamente uma informação, que é uma interpretação desses grandes conglomerados de comunicação, e muitas vezes ele assume isso, ele recebe isso de uma forma crítica. É verdade que hoje nós temos os blogs, nós temos a mídia alternativa que faz um contraponto, mas ainda é minoritária, ainda é incipiente diante do poder de uma Rede Globo. Não é à toa que uma Rede Globo, por exemplo, recebe hoje 60% dos recursos que a televisão brasileira recebe, né? E do ponto de vista de recursos publicitários, dá mais ou menos uns 50%. Só que quando nós vamos para os meios de comunicação, esse debate não está colocado. Não há uma reflexão crítica sobre a quem interessa ou não a manutenção do campo ou a boa administração. Por quê? Porque os interesses mercadológicos, os interesses das grandes transnacionais, é que esse patrimônio seja alienado, e o mais rapidamente possível. Porque países como os Estados Unidos, por exemplo, têm condições de se autoabastecer por 3 anos, algo assim, a China 2 anos e meio. Ou seja, eles dependem de um produto finito, de que não dispõem e que vão necessitar recorrer a outras nações. Para isso, inclusive, do ponto de vista bélico, os Estados Unidos interviu no Iraque, interviu na Líbia e agora ameaça invadir a Síria. Ou seja, existem determinados patrimônios que são estratégicos para o desenvolvimento nacional e que merecem uma análise mais profunda, um debate mais coletivo. E o meio de comunicação, nesse momento, passa a ser uma arma, porque a manipulação da informação em função do interesse nacional ou em função do interesse estrangeiro
ele passa a ser estratégico na definição das políticas de futuro. Então, nós estamos discutindo essa questão da lei da comunicação porque nós estamos numa sociedade do conhecimento em que o emburrecimento ele se dá também a partir da manipulação, a partir do desconhecimento, a partir de que uns controlam a informação e outros a consomem acriticamente. Então, dentro desse nosso plano, nós queremos a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, como diz a Constituição, ou seja, nós não vamos ter apenas uma Rede Globo, ou uma Record, ou uma SBT, mas nós vamos poder ter canais públicos, com recursos públicos, para que a população possa ter acesso a uma outra informação. Nós vamos ter canais comunitários, para que também a diversidade possa ser ouvida, né? Os telespectadores estão vendo, eu sou gaúcho, um sotaque diferente. Os sotaques não ganham a sua exuberância, a sua dimensão na televisão brasileira, porque existe uma imposição, particularmente do eixo Rio-São Paulo. Então, eu tenho uma grande amiga que é estudante de jornalismo na UNB, em Brasília, e ela é baiana. E uma das pressões que é exercida sobre ela é para que ela perca o sotaque. Então, essa diversidade regional, que também está na nossa Constituição, nós precisamos assegurar. E, para isso, nós precisamos fazer com que mil flores floresçam. Nós precisamos que os recursos que hoje inundam a Rede Globo de televisão passem a ser compartilhados por mais vozes, para que mais gente fale e para mais gente seja escutada. Mas, fundamentalmente, a ideia é discutir as questões e não tomá-las como pronta, tal qual a Rede Globo faz. E aí isso me lembra muito de Oliverio Toscani, aquele publicitário italiano, quando ele fazia propaganda, mídia da Wrangler, aquela empresa de jeans, e que ele fazia outdoors assim, extremamente polêmicos, tratava as questões de preconceito, mas porque ele dizia sempre: eu quero fomentar a discussão. Eu não quero dizer esse meu produto é o melhor do mundo, compre. Eu quero mostrar que há um produto, você é que deve ter a decisão. Isso é que eu acho que é o mais importante desse movimento. Sim, porque o que acontece é o seguinte: como eles nadam de braçada, como a gente costuma dizer, porque ele é um monopólio. Então ele tem a capacidade de pautar a opinião pública. Ele tem a capacidade de fazer algo que é banal ou corriqueiro virar algo sensacional, dependendo da entonação de um ou de outro entrevistador ou da forma como a mensagem vai ser transmitida em horário nobre. E o contrário também, o que é colossal eles podem tornar banal. Invisibilizado. Não permitindo. Essa é uma crítica que os movimentos sociais fazem, porque os movimentos sociais são criminalizados, o que eles chamam de criminalização do protesto, né? E esse inverso que tu colocaste. Então, uma grande manifestação a respeito da democratização da comunicação ou contra os leilões do petróleo vira um problema de trânsito em São Paulo, né? Ou mesmo uma manifestação com 1 milhão de pessoas, em que tu pega 2 ou 3 retardados que vão ali detonar o patrimônio público, ou subir em cima do carro, para tirar o foco justamente de uma manifestação ordeira, pacífica, e que tenha um eixo centrado na melhoria da qualidade dos serviços públicos, por exemplo. A mídia também tem essa capacidade. Fica só com o helicóptero filmando, algo pegando fogo, aquela coisa que... Mas a gente vai continuar discutindo isso ainda, vamos por um breve intervalo e já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre desse jornalista do Hora do Povo, Leonardo Severo. Leonardo, vamos falar um pouquinho agora das suas experiências profissionais, que trata do livro Latifundium Idiota, Crimes, Crises e Trapaças. Fala um pouquinho para a gente do que trata esse livro, as suas experiências, principalmente suas experiências internacionais, algumas coisas que no nosso bate-papo chegaram até a me chocar, algumas delas. Uma das reportagens, o livro traz 22 reportagens feitas no Brasil, na América Latina, na África e no Oriente Médio. E uma das experiências importantes que eu tive, eu relato no livro, foi a entrevista com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat. E eu chego em Gaza, né, vindo da Cisjordânia, um trajeto que deveria levar 1 hora no máximo, demorei quase 6 horas pelos postos de controle israelenses, onde eu vi todo tipo de intimidação que os soldados de Israel fazem com crianças, com senhoras, com idosos. E quando eu chego, estava dentro da Intifada, que é o Levante Popular Árabe, que de um ponto de vista simbólico as crianças jogam pedras ou pedrinhas nos tanques. Convenhamos, é um gesto simbólico para dizer o seguinte: vocês estão aqui ocupando, mas essa é uma pátria que me pertence, vocês são invasores. Então, do ponto de vista militar, não tem nenhum significado superior, tem um significado moral, de denunciar a opressão. E nesse momento havia mais de 120 crianças que haviam ficado cegas de um olho, e no livro eu mostro as fotos das balas de aço revestidas com borracha, dos fuzis de alta precisão e da radiografia também do cérebro com a bala dentro, né? Porque na primeira intifada os israelenses atiravam nos braços dos jovens que atiravam a pedra. Na segunda eles atiravam nos olhos, justamente pelo impacto que isso gera, comoção que isso gera. E realmente uma brutalidade sem tamanho que aquilata o tipo de personalidade, né, de deformidade a que esses invasores, o tipo de crimes que eles perpetram contra os territórios palestinos ocupados. Então, eu faço uma digressão sobre a luta da Autoridade Nacional Palestina e do povo palestino em defesa da sua soberania. Eu relato também no livro mais a questão nicaragüense também, eu havia comentado. No ano de 87 nós fomos, eu e meu irmão Leandro, apoiar a Revolução Sandinista na Nicarágua, que havia uma invasão norte-americana, né, por Honduras. Os Estados Unidos converteu Honduras num grande porta-aviões e bombardeava a Nicarágua. Como a Nicarágua é um país pequeno, 3 milhões de habitantes, todos os braços iam para frente de guerra, o que acabava faltando gente para a colheita do café. Então nós fazíamos brigadas de solidariedade, movimento sindical, movimento estudantil, nós fomos pelo movimento estudantil para fazer a solidariedade, colher gratuitamente, de forma solidária, para dizer o seguinte: o Brasil está com vocês, não deixa a peteca cair. E nesse momento, uma das minhas avós ficou permanentemente enferma, hospitalizada e tal, porque havia um amigo da família, muito amigo, né, que dizia que não, que nós tínhamos ido efetivamente ser bucha de canhão, né, nós íamos morrer na Nicarágua, mas que pelo que ele lia, pelo que ele entendia, pelo menos um de nós iria voltar vivo. Então esse tipo de verdade era divulgada amplamente para o conjunto da sociedade, tentando colocar na época os sandinistas que lutavam em defesa da sua soberania como terroristas, como malucos, como pessoas totalmente desprovidas de sentimento e tal. E o que nós pudemos ver na Nicarágua foi justamente o contrário, foi uma decisão de um povo em ser livre, né? Tanto que na época da Revolução Sandinista foi erradicado o analfabetismo, eles conseguiram muitas
vitórias que depois, quando a Contra-Revolução retorna ao poder pela pressão norte-americana, a coisa desanda. Eu tive a oportunidade recentemente de acompanhar os 2 processos eleitorais venezuelanos, tanto a eleição do Chávez como a eleição do Maduro. Acompanhei o processo no Equador, a eleição do Rafael Correa. Acompanhei a pressão, intensa pressão no 7D, que o grupo Clarim tentou derrubar, a presidenta Kirchner, né, que tentou e conseguiu aplicar uma lei de meios para democratizar a comunicação. Então, essa experiência internacional que eu tenho tido, particularmente nesse último período, me faz refletir sobre a necessidade da democratização da comunicação aqui no Brasil. Por isso que o livro é Latifúndio Idiota, Crimes, Crise e Trapaças, que é justamente como esses grandes monopólios privados, eles nos induzem a ter não apenas uma visão equivocada para cá, para dentro, mas uma visão equivocada sobre a integração latino-americana, sobre a solidariedade internacional, sobre o papel que joga a relação Brasil-África, sobre o papel que o Brasil joga no conjunto da América Latina. Então é muito interessante esse tipo de debate, esse tipo de programa como o Nosso Direito, justamente porque abre a possibilidade da gente ver o outro lado da notícia, um lado que muitas vezes é silenciado ou é totalmente manipulado pelos que não querem justamente que a gente faça uma análise mais pormenorizada da realidade. O livro também fala sobre a questão dos trabalhadores no Brasil. Eu acompanhei um crime que foi cometido por uma multinacional chamada Seara Cargill, na cidade de Sidrolândia, no interior do Mato Grosso do Sul, onde um indígena foi assassinado pelas péssimas condições de segurança, né? Ele caiu numa máquina que se chama pré-chiller, dentro de um frigorífico avícola. A máquina precisaria ser revertida ou ser aberta por baixo. O capataz que estava ali disse, não, é muito caro, vamos tentar fazer a reversão. Quando tentaram a reversão, fatiaram o trabalhador ao meio. A empresa era responsável. Como havia uma badalação sobre os índios que se suicidam, e os caiovás guaranis, tem muitos casos de suicídio, ele não era caiová guarani, mas tentaram colocar, não, o índio se suicida e tal. E fizeram uma ampla campanha, inclusive envolvendo mídia, Tribunal Regional do Trabalho e tal, para que não houvesse fiscalização. Nós fomos para dentro da empresa, junto com o sindicato, e constatamos que ele caiu dentro dessa máquina porque não havia antiderrapante, porque não havia barras de segurança, porque a altura estava ilegal. E nós entrevistamos a mãe dele, o irmão dele, fomos até uma aldeia que se chama Aldeia Cachoeirinha, fica bastante longe, no interior do Mato Grosso do Sul, e tivemos que reconstruir toda a história para que a família não ficasse largada como ficou durante bastante tempo, e enfim recebesse algum tipo de indenização, e também do ponto de vista moral, esse trabalhador não ficasse com a pecha de suicida, e sua família não ficasse com a pecha de suicida. Esse é um dos exemplos em que a comunicação pode ser uma arma utilizada pelos povos, pelos movimentos sociais, para fazer o contraponto e para trazer a realidade à tona. Infelizmente, pelo poder desmedido que a publicidade tem, porque esses meios de comunicação necessitam de recursos. E como não está previsto, do ponto de vista da Constituição, uma alocação de recursos públicos democrática, porque o governo financia, o BNDES financia, a Caixa financia, o Banco do Brasil financia a revista Veja, financia a revista Época, financia a Rede Globo. Não existe uma democratização. Então, essa nossa lei, essa luta por um novo marco regulatório da comunicação, visa justamente democratizar esse acesso aos recursos para que nós possamos ter condições menos desiguais de fazer o contraponto a essa mídia hegemônica. Palpitante, nosso tempo já está para lá de Bagdá. Estamos chegando ao final do nosso programa. Leonardo, é um grande prazer ter você aqui com a gente. As suas considerações finais. Reforçar a importância que tem
para a democratização da comunicação espaços como esses, né, Zé Luiz, que nós consideramos fundamentais, que não sejam apenas ilhas de resistência, mas que sejam incentivados para que nós tenhamos, com cada vez mais condições, as pessoas aptas a fazer o seu julgamento, né? Nós não queremos que as pessoas sejam rebanho, não queremos que as pessoas sejam acríticas, queremos estimular as pessoas a pensarem com a própria cabeça para andarem com os próprios pés. Eu acho que esse é um dos objetivos também do programa Nosso Direito, então ficamos muito felizes com esse espaço e acreditamos que o Brasil precisa de tribunas como essa para efetivar a oxigenação da democratização da comunicação, que é a oxigenação da democracia na sociedade brasileira. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.